Olá, amigos do programa Direito e Cidadania, programa hoje especial, recebendo professor, advogado, ele que passou em primeiro lugar no concurso do ingresso do Ministério Público do Estado de São Paulo em setembro de 72, foi meu professor e posso chamá-lo de meu amigo, apesar de ser São Paulino, José Emanuel Burle Filho. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Walter. É uma grande honra participar do seu programa, ainda mais você que eu acompanho desde 96 dos bancos da faculdade, né? Perfeitamente. O Burle hoje vai falar um pouquinho de direito administrativo, né? Ele que já está na 35ª edição de atualização, o livro do Eli Lopes Meireles, junto com outros mestres aí do direito, e ele vem atualizando isso com um carinho especial. Quer dizer, você realmente se especializou em direito administrativo, né, Burle? Direito administrativo. Até em razão do trabalho no Ministério Público, onde eu trabalhei muito em mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Isso me levou a uma especialização cada vez mais profunda e fundada em experiência, o que é importante. No último bloco do programa, nós vamos colocar uma entrevista inédita que fizemos com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho que o Burle, além de ter sido promotor, aposentou como procurador, ele também gosta de escrever temas para revistas especializadas, né, jornais. E você sempre gostou de... Aliás, ele sempre falava isso no tempo de faculdade. Quer fazer concurso? Estude Constituição. Estude Direito Constitucional, exatamente. Por que fica essa sensação de vazio para a população, Burle? O povo acha que a Constituição é só para o pessoal que está em Brasília. A maioria da população não conhece os seus direitos, não sabe da importância. Desconhece até o artigo 5º, um dos mais importantes, segundo minha opinião, da Constituição brasileira. Seguramente. O artigo 5º é ao lado do artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana, e do artigo 3º, que também trata de outros princípios. São os 3 artigos mais importantes para o povo em si, a pessoa em si. Agora, por que a pessoa, o povo, desconhece basicamente a Constituição? Primeiro, porque no Brasil não há um hábito de se ler a Constituição, pelo menos nos pontos mais importantes, e a imprensa mesmo, a meu ver, não faz uma divulgação mais clara, em sentido didático para o povo, quais são os pontos importantes da Constituição. Isso resulta em quê? Que como uma expressiva parcela do povo desconhece o que a Constituição diz, o que a Constituição manda, vamos lembrar que a Constituição, na verdade, é o grande manto que cobre qualquer direito. Ela manda em tudo, né? E significa a espinha vital da nossa nação. Então, quando você tem, por exemplo, uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o grande guardião da Constituição Federal, onde o ministro faz juramento que vai cumprir a Constituição Federal, quando ele decide contra aquilo que às vezes a imprensa leva no sentido que o povo não entende, a imprensa leva, não estou criticando a imprensa, em razão da imprensa cobrir os fatos. A cobertura de fatos gera uma imagem que o povo quer num sentido. Aí quando você vê a decisão do Supremo, fala, mas o Supremo está errado. Não está errado. Ele não pode alterar a Constituição Federal. Quem pode é o Congresso Nacional através de emenda constitucional e ainda assim limitado. O que você está falando, Burle, sabe o que eu verifico? A primeira vez que eu falar isso no meu programa, tivemos aquela manifestação, essa briga toda, a discussão, né, do diploma de jornalista. O que a gente verifica é que muitos dos jornalistas são mal remunerados, têm que trabalhar muito, e eles não têm tempo, às vezes, de entrar numa internet, pesquisar. A gente verifica, às vezes, que eles têm desconhecimento quando vão fazer uma entrevista, infelizmente, pela sobrecarga de trabalho, a falta de tempo e falta de remuneração adequada. Então, isso acontece muito. E hoje em dia, tudo se socorre no Dr. Google, né? Tudo é internet. Mas a internet ainda não substitui o livro, a importância de ler um livro, né, Burle? Não, e não substituiu o livro e não substituiu a necessidade de um conhecimento mais profundo, né? Que a internet, como canal de comunicação, nós comentamos há pouco, ela é muito objetiva, sintetiza. E para você aprender, você não aprende com o que está sintetizado, você aprende com o que vai lendo e formando na sua mente o conhecimento, né? O Burle gosta muito de falar da parte quando ele trabalhou, você estava falando de arquivamento de inquérito. Eu queria que você explicasse ao telespectador. Sei que você tem um carinho especial por isso, que você foi o pioneiro, né? Mas antes eu vou até, dentro da sua pergunta anterior, quando eu fui procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, eu comentei o que eu comentei com você, com o pessoal da Folha de São Paulo, e eu fui convidado para dar uma palestra a todos os redatores, todos os repórteres jornalistas da Folha, sobre como é a terminologia do direito.
Porque normalmente a gente vê, normalmente não, mas várias vezes a gente vê uma expressão no jornal: promotor manda prender. Promotor não prende ninguém, ele pede ao juiz. Quem pode prender é o juiz. Então o promotor manda fechar o estabelecimento, ele não pode fechar, quem fecha é o juiz, ele tem que pedir ao juiz. Então esses equívocos de terminologia, de palavras da imprensa, levam o quê? A uma confusão no leitor. Como o promotor pediu absolvição, né? Exatamente. Ele é fiscal da lei, né? Ele pode pedir, mas na verdade quem vai absolver não é ele. Se ele pede absolvição, quem vai absolver ou são os jurados ou é o juiz. Mas não ele. Ele não tem o poder de decisão, ele postula num sentido ou no outro. Mas voltando à sua pergunta de arquivamento, ainda quando eu fui procurador-geral, eu percebi que isso, dentro até do princípio da eficiência em razão de estudar administrativo, que o promotor e o juiz perdem muito tempo com questões de pequena relevância. Então, eu, como orientação minha, que o procurador-geral que arquiva finalmente os inquéritos policiais, quando o juiz não concorda com o pedido de arquivamento do promotor, a filosofia que imperava no Ministério Público é que, não, manda denunciar, aí designava outro promotor. Eu não, a minha filosofia era prestigiar o promotor no sentido de arquivar coisas de menor importância, querendo que o promotor focasse as questões de maior importância. Porque se você perde tempo em pequenas, mas várias coisas, matérias sem importância, quando você soma esse tempo, você esqueceu de ver as coisas de maior importância. Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Guimarães, doutor Burle, e o Ariosto já falava isso, que ele não queria briga com o juiz, para não perder tempo com pequenas querelas e desviar o foco do magistrado. Exatamente. Não é? Então o que acontece é justamente isso. E eu quero ver, hoje eu falei isso na rádio, viu, Burle? O que a gente verifica, eu sou um defensor dos magistrados, do judiciário, mas a gente verifica que às vezes tem um cartório que trabalha de uma forma diferente, até para dar uma carga de vista de um processo para xerox, um vai acompanhando o funcionário, o outro determina que se faça carga em livro. Quer dizer, é uma falta de sintonia em pequenas questões que acabam, no final do dia, atravancando o andamento dos processos. Né? Porque cada minuto que o funcionário perde para numerar, autuar, registrar, ainda que seja informatizado, aquilo demanda um tempo que no final do dia aquilo falta às vezes para outras coisas mais relevantes. Né? Com certeza. E aí, Walter, você tocou num aspecto que eu acho fundamental. A gente tem uma tendência de criticar o servidor, mas na verdade o servidor do judiciário está muito mal remunerado no geral. Além de estar muito mal remunerado, ele está com um número pequeno de servidor para o serviço que ele tem. E fora aquelas pessoas que mal saíram da escola e estão lá ajudando, que às vezes não têm um preparo, são pessoas simples, humildes, que estão lá colaborando e às vezes não tem nem noção que está lidando com um processo que às vezes pode significar a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa. Burle, no outro bloco, vamos falar um pouquinho de direito administrativo? Pois não, olha. 35 edições. Quem manda é Vossa Excelência. Ele fica se esquivando, mas ele vai falar de direito administrativo. E no último bloco, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí. Voltamos já.